Este é o módulo 1 da 13ª aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Zuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa disciplina é dividida em 3 partes. Agora nós estamos estudando Análise de Investimentos. A aula 13 está dividida em 2 módulos. No módulo 1, nós vamos estudar custos, receitas e análise econômico-financeira. Para uma análise financeira coerente, é necessário que se faça um correto levantamento dos custos e receitas do projeto em que estamos investindo. Receitas adicionais ocorrem em função do aumento de produção. Já os custos podem ser divididos em custo de investimentos e custos operacionais. Os custos de investimento podem ser divididos em 2 categorias. Os custos fixos, relativos a equipamentos, instalações, montagens e construções civis, etc. E o capital de giro, que é o capital necessário para a operação da empresa. Por exemplo, para o estoque de matérias-primas e componentes, além de recursos necessários para sustentar as vendas a prazo. O capital de giro é vital para o funcionamento da empresa. Ele pode aumentar ou diminuir de acordo com as demandas internas do processo. E esse capital só pode ser recuperado ao fim do projeto, em uma eventual venda da empresa, por exemplo. Nesse exercício, nós vamos explicar um pouco melhor como funciona o capital de giro. Um projeto tem investimento fixo de 100 milhões de unidades monetárias e um capital de giro adicional de 10 milhões, para um retorno anual de 14 milhões de unidades monetárias. Supondo uma vida útil de 20 anos e um valor residual de 20% para o investimento fixo, como deve ser considerado esse tipo de custo nos métodos VPL, Valor Anual Uniforme Equivalente e TIR? A TMA dessa empresa é de 10% ao ano. A primeira coisa a se fazer é montar o diagrama de fluxo de caixa dessa operação. No primeiro momento, o diagrama de fluxo de caixa fica assim. Um investimento de 100 milhões para recebimentos anuais de 14 milhões até o 20º ano. Quando além dos 14 milhões, nós vamos receber também 20% do valor do investimento como valor residual. Mas aonde é alocado o nosso capital de giro? Nosso capital de giro ele é alocado no momento que nós fazemos esse investimento. Ele é utilizado para manter o projeto funcionando. Ele não é gasto durante esse processo, mas só pode ser recuperado ao final, juntamente com o seu valor residual. Então, a entrada desse capital é no início do projeto e nós só podemos recuperá-lo ao fim do projeto. Com o fluxo de caixa correto, nós somos capazes de determinar o VPL, o Valor Anual Uniforme Equivalente e a TIR. Nós vamos fazer essa solução no Excel. Aqui no Excel, então, nós vamos fazer o fluxo de caixa. O investimento que nós vamos ter é de 100 milhões, só que acrescidos dos 10 milhões do capital de giro. Para que a gente receba 14 milhões até o 20º ano. No 20º ano, nós vamos receber os 14 milhões, mais os 20 do valor residual. E também vamos ser capazes de recuperar o nosso capital de giro. Então, agora nós temos aqui o nosso diagrama de fluxo de caixa no Excel. Vamos calcular o valor presente a uma TMA de 10%. A gente pode fazer isso através do comando VPL a uma taxa de 10%, com todos os valores que não estão no presente, somados ao valor que já está no presente. Aqui faltou, o primeiro valor, ele é o B2. E o nosso VPL deu positivo, o que aponta para a viabilidade do projeto. A gente pode calcular a TIR facilmente também, utilizando o comando TIR, e pegando todos os valores do fluxo de caixa. Nós vemos aqui que a TIR é superior à TMA, o que corrobora com o nosso primeiro resultado. Com o VPL positivo e a TIR maior do que a TMA, significa que o nosso projeto é viável. Agora podemos calcular o valor anual uniforme equivalente. É mais fácil a gente usar o valor do VPL para calculá-lo. A gente pode usar o comando PGTO para isso. Só que o comando PGTO inverte o sinal do que a gente está utilizando aqui. Então a gente vai colocar menos PGTO, a taxa de 10%, o número de períodos são 20 anos e o VP, o nosso valor presente, é o VPL. Então, agora nós temos todos esses indicadores. Lembrando que tudo isso aqui está multiplicado por 1 milhão. Então, o valor anual uniforme equivalente desse investimento é de 1.600.000, ou um valor presente de 3.650.000. Sobre os custos,
nós temos os custos operacionais, que podem ser divididos em custos diretos, matérias-primas, embalagens, materiais auxiliares, fretes, mão de obra direta, consumo de energia elétrica, combustível, que são custos que variam diretamente com a nossa produção. Se aumentarmos nossa produção, esses custos vão aumentar. E custos indiretos, que não variam proporcionalmente à produção. Eles podem ser considerados fixos em certos casos. Por exemplo, mão de obra indireta, manutenção, seguros, aluguel ou arrendamento. Outros custos que nós temos são as despesas gerais, que podem ser divididas em despesas diretas, como impostos, despesas com vendas, do tipo comissão, despesas financeiras operacionais, que variam diretamente com a produção. E também despesas indiretas, despesas administrativas e impostos municipais, como o IPTU, que não variam com a produção. Agora vamos analisar as receitas. As receitas que nós consideramos no fluxo de caixa são as receitas líquidas, ou seja, quando nós descontamos impostos e outros pagamentos. Nós vamos apresentar no próximo módulo um exemplo sobre a análise de custos e receitas para um projeto industrial. Nós chegamos ao final deste primeiro módulo. A bibliografia utilizada será apresentada no último módulo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.